Eu sei que vocês devem se perguntar toda vez que há um vídeo sobre a CPI ou quando vocês leem ou assistem às sessões das reuniões da CPI. Quanto que o senador Marcos Rogério recebeu para ser um puxa-saco de Bolsonaro na CPI? Ou quanto que o senador Luiz Carlos Reins recebeu também para fazer aquela defesa efusiva do tratamento precoce e de Bolsonaro, para colocar aquela plaquinha de 15, 16 milhões de vidas salvas, um escárnio, e para ficar falando de Mia Khalifa? Eu não sei quem é Mia Khalifa, se você souber, deixa aí nos comentários. Essa dúvida estava pairando no ar, mas foi solucionada, porque a revista Cruzoé teve acesso a algumas informações e, pasmem, o governo federal gastou mais de meio bilhão com emendas para os senadores da tropa de choque. O valor mais ou menos é de 660 milhões de reais em emendas para os senadores da tropa de choque, sejam eles titulares ou suplentes. 660 milhões de reais foram gastos, é o valor da defesa que Bolsonaro está pagando. E está pagando assim, tem sido uma defesa bem michuruca, bem meia boca, porque como eu falei num vídeo anterior sobre o senador Marcos Rogério, tem horas que ele tenta defender Bolsonaro e ele acaba complicando ainda mais a situação do presidente. E você deve estar me perguntando, ora, mas qual o problema de Bolsonaro destinar emendas para senadores? Nenhum, contanto que essas emendas sejam legais. Porque uma parcela desse recurso veio pelo orçamento paralelo. O que era esse orçamento paralelo? Uma espécie de mensalão bolsonarista, também conhecido como Bolsolão, que era uma espécie de recursos, que era um recurso que vinha pelo Ministério do Desenvolvimento Regional para aliados e políticos, sejam eles deputados ou senadores, próximos a Bolsonaro, alinhados ao bolsonarismo. É claro que você pode destinar as emendas, mas você não pode favorecer pessoas com a destinação de emendas a depender da ligação política delas. Isso é ilegal, não pode acontecer e foi o que aconteceu com o orçamento paralelo. E nós tivemos superfaturamento das compras do orçamento paralelo, tratores custando 2, 3, 4 vezes mais do que o valor que eles iriam acabar custando. Foi um escândalo, ainda é um escândalo, Paulo Guedes tentou legalizar isso, não deu certo, e uma parte desse dinheiro que está sendo utilizada para comprar esses senadores, segundo a revista Cruzoé, vem também do orçamento paralelo. Eu vou ler para vocês os valores e vocês vão se surpreender com essa exorbitância dos valores, porque chama muita atenção os valores. São valores curiosos pelo desempenho que cada um dos senadores está tendo. Defender Jair Bolsonaro custa caro. Levantamento exclusivo mostra que o governo já pagou 660 milhões para senadores que o apoiam na CPI da Covid. O presidente Jair Bolsonaro vem comprando o apoio e a fidelidade dos senadores que atuam em sua defesa na CPI da Covid. Um levantamento exclusivo revela que nada mais, nada menos 660 milhões em recursos do Caixa Federal já foram liberados para obras e projetos indicados por 7 parlamentares que ocupam vagas na comissão. É interessante que alguns desses senadores, eles têm interesse ou de se reelegerem no ano que vem, ou de disputarem seus governos do estado. Caso do Ciro Nogueira, que vai disputar o governo do estado do Piauí, e o Luiz Carlos Reins. Luiz Carlos Reins, pelo que está sendo ventilado, tem interesse em disputar o governo do Rio Grande do Sul. Então, claro que essas benfeitorias que vêm, essas emendas, esses recursos que são destinados para projetos, vêm com o selo do senador e isso projeta localmente para tentar uma reeleição ou um governo estadual. Segundo a reportagem da capa da nova edição da revista, 1/6 desse total agora é importante. Olhem só, 1/6, mais ou menos ali 110 milhões. Então 110 milhões tem origem em emendas individuais e de bancadas e foi pago a partir da última semana de abril, quando a CPI iniciou oficialmente os trabalhos. Então 1/6 do valor começou a ser pago em abril e tem origem de emendas individuais e de bancadas, 1/6. O restante, ou seja, 1/5, 5 sextos. Então, desses 660 milhões, 550 milhões, mais de meio bilhão veio do orçamento paralelo. Mais de meio bilhão veio do orçamento paralelo. O restante da dinheirama vem saindo do chamado orçamento paralelo, aquele que o governo tem usado para comprar apoio político no Congresso.
somado o que foi distribuído já durante os trabalhos da CPI, com os recursos com os quais esses mesmos parlamentares já haviam adquirido entre dezembro e janeiro, quando o Planalto abriu o cofre para garantir a eleição de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco para a presidência da Câmara e da presidência do Senado, precisamente 550 milhões do orçamento paralelo foram destinados aos governistas que integram a chamada tropa de choque governista. E essa fatura para a eleição do Arthur Lira ainda não acabou, porque o Centrão quer a cabeça do general Luiz Eduardo Ramos da Casa Civil. E agora eu vou trazer os valores para vocês na ordem que cada um dos senadores da tropa de choque recebeu. Primeiro deles, líder do governo, que ele não é membro titular, ele é membro suplente. Fernando Bezerra Coelho, do MDB, recebeu 153 milhões em repasses. 153 milhões o senador Fernando Bezerra. Depois, Ciro Nogueira, do PP, que tem se ausentado bastante, tem se ausentado muito, não tem aparecido, aparece, fica 5 minutos, tira uma foto e vai embora. Talvez seja para justificar esse valor de emendas no montante de 135 milhões de reais, senador Ciro Nogueira. E aqui abre um parênteses, né? Só um comentário. O senador Fernando Bezerra recebeu 153 milhões de repasses e assim, ele tem feito uma defesa bem michuruca, né? Diga-se de passagem. Luiz Carlos Reis, que protagoniza embates em defesa do tratamento precoce, recebeu 27 milhões em emendas. 27,9 milhões em emendas, mais 138 milhões em outros recursos. Isso dá aí um total, vamos colocar 28 milhões, dá um total aí de 166 milhões recebidos por Luiz Carlos Reis. 166 milhões é mais do que o Fernando Bezerra, hein? Talvez seja por isso que ele faz aquele papelão, coloca quantidade de vidas salvas, um papel ridículo, fica falando de Mia Khalifa. Mas de qualquer forma, se a gente só pegar em outros recursos, 138 milhões, é mais do que o senador Marcos Rogério. O senador Marcos Rogério recebeu 27 milhões em emendas de bancadas e individuais. Eu acho que recebeu até muito o Marcos Rogério, né? Porque a defesa dele muitas vezes ela é pífia. Ela não consegue... Muitas vezes o senador Marcos Rogério, como a gente mesmo falou aqui, ele tenta defender Bolsonaro, mas acaba prejudicando ainda mais a situação do presidente da República. E o senador Jorginho Melo recebeu, deixa eu pegar aqui para vocês o valor, 35 milhões em emendas de bancadas e recursos do orçamento paralelo. E ele que estava todo nervosinho com o Wilson Witzel, né? O senhor me respeite, o senhor me respeite. Ele que tem uma fome imensa, porque ele adora comer os S's. O senador Jorginho Melo, como ele gosta de comer o S. Talvez seja o problema que a gente usa muito aqui as palavras no plural. E pelo fato de eu usar muito no plural, colocar muito S no meu prato, na concepção do Paulo Guedes, se tem muito S no meu prato, falta no prato do outro. Por isso que o senador Jorginho Melo tem tanta dificuldade para comer, para falar os S's, né? Porque não sobra para ele ser utilizado no vocabulário dele. Mas é impressionante. Então esse é o custo para a defesa de Bolsonaro. Mais de R$500 bilhão é muito dinheiro. E é por isso que a CPI tem que continuar investigando. E agora, falando em recursos, falando em dinheiro, a CPI entra numa outra fase, quebra de sigilos. Os laboratórios estão desesperados, as farmacêuticas estão desesperadas para recorrer à quebra de sigilos, porque é muito provável, é muito possível que nós tenhamos as informações que várias pessoas receberam dinheiro para falar bem do tratamento precoce e toda aquela bobajada que nós sabemos que não tem eficácia. Isso é importante. Isso é muito importante. Será que nós tivemos repasses para políticos também? Nós temos que ficar sabendo disso. E a CPI hoje já mudou a condição de algumas figuras ali, que estavam sendo chamados de testemunhas, agora são investigados. 14 pessoas agora são investigadas pela CPI. Dentre eles, Eduardo Pazuello, Marcelo Queiroga, atual ministro da Saúde, Nise Yamaguchi, Arthur Weintraub, Carlos Wizard, que está nos Estados Unidos desde o dia 30 de abril. Desde o dia 30 de abril. Está lá nos Estados Unidos. Paulo Zanotto também está. Arthur Weintraub, eu acho que eu já falei. Então a CPI está avançando. E está ficando cada vez mais clara. As coisas estão ficando cada vez mais claras. E agora nós sabemos também o valor que custa apoiar Bolsonaro. Será que é só isso ou nós temos outros elementos nessa fatura?
Vamos continuar observando. Deixe seu like, o YouTube tá meio ruim esses últimos tempos, seu like é importante. Se inscreva no canal, ative as notificações. Me sigam no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.